causa valores. Que valores hoje em dia? Eu diria que um dos aspectos em que os valores estão em causa neste momento é que, talvez principalmente pós 11 de setembro, está a dar-se uma renacionalização dos valores. Quando falamos de valores, falamos de uma culturalização da cidadania. Falamos dos valores britânicos, dos valores franceses, dos valores ocidentais. Fala-se muito dos valores do homem, dos direitos do homem, mas nos discursos políticos, e nos discursos políticos correntemente que tocam principalmente à questão dos muçulmanos e do Islão, tem a ver com um fechamento, uma culturalização do que são os valores em cada um dos Estados-nação, em cada um dos países europeus. Ou seja, estamos principalmente a falar da questão de pertença, de coesão social, que é pensada em termos culturais, e que no fim é um discurso assimilacionista. E é isso principalmente que está em causa na forma de problematização dos muçulmanos na Europa, que há diferença. A diferença é vista como problemática. Que diferenças são aceitáveis? Ora, nunca é a diferença que interessa. Diferenças há muitas. Mas que diferenças são politizadas? Que diferenças são particularmente marcadas como problemáticas? Ao mesmo tempo, estes valores são mapeados como nacionais, como eu dizia, mas também como europeus e como ocidentais. E, embora haja várias contradições na forma como isso se formula, principalmente nos populismos de direita, há uma tradução, um desdobramento muito colado entre a noção dos valores de cada nação e esta noção dos valores europeus ou dos valores ocidentais, que são sempre pensados em termos daquele outro que neste momento é principalmente o Islão e o muçulmano. Essa matriz do aceitável, do tolerável, que é pensada em termos da Europa, é pensada muitas vezes numa relação estranhamente complexa, dada a forma secular que o discurso toma, em termos de uma Europa cristã, de uma Europa pós-cristã, de uma Europa judaico-cristã. E todas essas formas de construção, todas essas construções discursivas da Europa, têm como presumido, como referência, o Islão e os muçulmanos. Ora, se esse é um dos lados, então, se pensar em causas, é principalmente hoje em dia, e ao contrário de tudo que estaria pensado quando se pensou o título de causas para esta mesa, eu diria que temos que pensar naquela causa que neste momento nos interpela, que é esta nacionalização das causas, dos valores, tudo isso em termos de valores. Em termos de causas, eu acho que há uma dinâmica extremamente interessante e importante, que é o facto de que, quando se pensa em causas hoje em dia, estamos a falar de um aprofundamento e, simultaneamente, de uma pluralização de articulações entre diferentes formas de causas que partem de baixo. Organização de grupos de raiz concreta em vizinhanças, em locais, em relação com o próximo, com aquilo que é imediatamente identificado como seu. E a recuperação do local, a recuperação do próximo, do lugar do vizinho, é feita em relação com uma consciência do global. Portanto, não é um retraimento, um recair no socialismo, no paroquialismo, é uma forma de pensar a política como aquilo que é concretamente imediato, mas ao mesmo tempo sempre determinado por relações mais globais e mais largas. Há, portanto, uma rejeição daquele não há alternativa, que é o lema do neoliberalismo. Portanto, essas são as causas que são visíveis hoje em dia, essas são as causas que levam ao desenvolvimento de novas formas e talvez uma nova fase dos movimentos sociais dos anos 60 e 70 e, particularmente, uma transformação das políticas de identidade. As políticas de identidade se desenvolveram especialmente nos anos 70, nós estamos a falar de uma nova vaga das políticas de identidade, que são as políticas de identidades. E a sofisticação dessa nova fase é o facto de que todos reconhecemos que as identidades são múltiplas, são contextuais, são situacionalmente determinadas e, portanto, que, ao contrário
daquela noção de que as políticas de identidade são problemáticas em si, porque nos fecham nos nossos compartimentos. Muito pelo contrário, há aquela pluralidade de solidariedades que estão a ser forjadas entre diferentes formas de mobilização de cidadania. Portanto, o importante aqui é lembrar o seguinte: entre este fechamento dos valores pela sua nacionalização, que é realmente uma forma de exclusão, e a abertura das causas, que é essencialmente uma forma de forjar solidariedades, há que lembrar, creio eu, que a religião e os religiosos estão dos dois lados, transversalmente. E, portanto, quando falamos da religião e de religiosos, temos que lembrar que os encontramos dos dois lados, das causas e dos valores, dos fechamentos e das aberturas. Por tudo isto, acho que a provocação que nos é feita pelo título desta conferência é extremamente sugestiva. Ora, ao pensar sobre aquilo que falaria, pensei em 4 questões que eu gostava de tocar. Antes disso, eu diria apenas que tenho alguma reticência. Ontem, quando a Paula me foi buscar ao aeroporto e vinha de carro para aqui, eu disse, bem, que espécie de o que é que vamos ter, existe uma mesquita em Papa ou não? Ela disse, bem, possivelmente será a primeira muçulmana a ir lá. Mas não se preocupe, porque vai haver 2 seguranças à porta. Porque realmente depende muito do público e do que é que quer saber e o que é que quer ouvir. Eu lembro-me de fazer uma conferência no Instituto de Defesa Nacional durante 40 minutos a falar sobre a política colonial portuguesa em relação ao Islão. E depois no fim vem uma senhora ter comigo e dizia, sabe, eu só queria saber uma coisa, qual é a diferença de muçulmano e árabe? Portanto, realmente a distância que vai daquelas questões que nós achamos que vale a pena tocar e as perguntas que as pessoas realmente têm podem ser bastante largas. E já agora, se alguém quer saber qual é a diferença, o facto de que nem todos os árabes são muçulmanos e, por outro lado, são uma porcentagem muito pequena dos muçulmanos que são árabes. Portanto, como devem saber, os quatro países muçulmanos mais populosos do mundo são a Indonésia, o Paquistão, a Índia e o Bangladesh. E nos 10 países mais populosos de muçulmanos em todo o mundo, apenas 3 falam a língua árabe, que é o Egito, a Argélia e Marrocos, e o Irão, que é Médio Oriente, mas não é árabe, claro. Portanto, espero que fique claro a diferença entre árabes e muçulmanos. Então, quais são as 4 coisas em que eu queria tocar? São as seguintes. Primeiro, eu diria que é fundamental lembrar que há que levar a religião e a religiosidade a sério. Eu acho que é preciso lembrar isso hoje em dia. Mas, por outro lado, há que levar a religião e a religiosidade a sério, mas não em demasiado. Ou seja, nós, não há muito tempo, quando era paradigma o discurso da modernidade e do desenvolvimento, a religião era algo que ia desaparecer. Todos estamos familiarizados com esse discurso. Já havia um discurso anterior, que era acerca da forma como a modernidade ocidental ia tocar os países muçulmanos, que antecede um pouco o próprio discurso do desenvolvimento e da modernização, e era que o Islão em particular, não ainda a religião em si, mas o Islão em particular, ia desaparecer, pelo menos com força, no mundo nos anos 50 ou por aí. Como se sabe, não é particularmente interessante focar a questão do declínio da religião, do religioso, das práticas religiosas. É muito mais interessante pensar na transformação das formas de ser e viver a religião e a religiosidade e a forma como a religião e a vida espiritual, ou todas as formas de matriz religiosa que se querem falar, funcionam como uma referência que continua a ser importante no mundo. Ora, a religião que me interessa particularmente é a religião vivida, é a religião inculcada no corpo, é a religião do gesto, é a religião nas palavras e nos comportamentos. Não é aquela religião que eu encontro sempre que há uma destas conferências em que aparece alguém com o texto do Corão e diz, mas no versículo tal diz não sei o quê. Não é assim que os muçulmanos aprenderam a religião, não é assim que encontram a religião, não é assim que vivem a sua religião. Portanto, eu estou mais interessado na forma como a religião se torna uma linguagem, um par de óculos, uma ferramenta, uma forma de... o ar que se respira. É como andar de bicicleta, mais ou menos.
Daí a importância de questionar a excepcionalização da religião. Já foi há bocado aludido de que, quando falamos de religião, pensamos na violência, pensamos na questão de todas aquelas violências que estão ligadas à história da religião. Mas aí realmente a separação da religião e da política não implica a noção de que existe e existiu qualquer coisa que é a política e qualquer coisa que é a religião, e apenas temos que escrutinar qual é o lugar próprio de cada um desses e encontrar espaço de separação. Mas a religião não é nem mais nem menos histórica que qualquer outro fenómeno. E o próprio acto de dizer o que é a religião e de separar o lugar da religião do lugar da não religião já é de si uma forma de definir e de construir a religião. Portanto, quando falamos da relação entre violência e a religião, qual é a definição da religião que já estamos a pôr do contrabando aí nessa análise que nos permite saber quais são as causas religiosas da violência? Como é que se separa todas as outras formas de interesse, de determinação política e outra da forma das violências que existiam no mundo? E se pensarmos em violência em termos de religião, importa ainda mais pensar em violência em termos dos colonialismos, em termos dos impérios, em termos dos totalitarismos e todas as outras formas de ideologia política. Ora, aí eu diria que uma das questões mais importantes é começarmos a pensar menos no secularismo em termos da separação de Estado e de Igreja e de pensar em termos da política do novo laicismo, que é essencialmente uma forma de gestão das diferenças, que se aplica muito concretamente hoje em dia às populações chamadas de segunda e terceira geração de imigração, que, sendo hoje cidadãos, já não se podem definir em termos de imigração ou de etnia e são pensadas, portanto, em termos de religião. Portanto, a religião tornou-se uma forma, um eufemismo para pensar aquelas outras formas de integração. E o laicismo funciona hoje, portanto, como uma política de gestão de assimilação e integração. E, portanto, quando pensamos na religião, há que pensar todas estas formas políticas de aplicação concreta da religião. Quando falamos de Islão e muçulmanos, eu queria só lembrar que temos que pensar o Islão como uma conversa em curso, sempre plural, intrinsecamente estruturada e estruturante de relações de poder, como em todas as religiões. Isso implica duas coisas. Implica, por um lado, implica três coisas. Implica, por um lado, que temos que pensar na religião e no Islão como uma tradição dinâmica, uma relação dinâmica com a tradição, sempre a ser feita e não definida pelas origens nem pelo passado. Implica, segundo, que temos que pensar muito especificamente nos grupos muçulmanos em termos de minorias, e minorias refere especificamente não a números, mas a relações de poder e presença, capital social, inserção e tudo mais. E terceiro, temos que pensar em termos da forma como isto implica relações de poder internas e externas às próprias comunidades, que levantam imensos desafios de justiça e de descentralização e crítica de formas de relação de poder dentro de cada tradição discursiva religiosa, mas que para as religiões minoritárias como o Islão e os muçulmanos na Europa, por exemplo, implica que tem que ser sempre uma crítica dupla. Uma crítica às formas de hierarquização internas ao próprio discurso religioso, mas sempre atenta à sua distorção e apropriações a partir de fora. Ora, eu tenho que acabar aqui, tanto diria só que acho extremamente importante nessa forma de falar das hierarquias e dos desafios dentro de cada religião, é lembrar as solidariedades, é lembrar o facto de que a religião, acima de tudo, se implica muitos desafios e violências, implica também um recurso enorme de imaginação e de criatividade e de possibilidades centradas especificamente naquilo que todas as nossas religiões concebem como central, que é o facto de que o outro tem direitos sobre nós.
depois teremos a ocasião, posteriormente, de trocar outras questões, esperamos, apesar de orientar da hora. Frei Fernando Ventura, julgo que nesta terra é mais conhecido que o Papa. Não, o Papa vai sendo conhecido porque o Frei Fernando Ventura fala dele. Nasceu em 1959, na freguesia da Senhora da Hora, fez os estudos no Porto e em Bordelos, onde frequentou até medicina. Foi militar ao serviço da NATO, em Abrantes, iniciou a formação em Teologia no Porto, terminou a licenciatura em Teologia em Lisboa, na Universidade Católica, foi professor no ensino secundário, trabalhou pastoralmente na Baixa da Banheira, ele tem muito orgulho em dizer isso. Entre muitas outras coisas que ele fez, dedica-se também à escrita, escreveu alguns livros, tive a honra, o prazer de partilhar aventuras editoriais com o Frei Fernando Ventura, nos livros do Eu Solitário ao Nós Solidário e Somos Pobres, mas Somos Muitos. Trabalha também como tradutor e intérprete, aliás, vimos isso a funcionar aqui na mesa. Colabora como tradutor e intérprete em vários organismos internacionais, desde a Ordem dos Capuchinhos à Comissão Teológica Internacional do Vaticano e também à Comissão para o Diálogo Interreligioso com as Igrejas Ocidentais, até a Comissão de Preparação do Sínodo da Família, que promete gerar uma dinâmica de mudança na Igreja. Foi nomeado Figura do Ano em 2010 pela TSF. Já muitos aqui nesta sala o ouviram, mas nunca é demais ouvir o Frei Fernando Ventura nesta dimensão que é proposta hoje, a religião e o homem. Muito obrigado. Eu, além destas coisas todas, também cozinho, lavo e faço a ferro e vou a casa a preços económicos. Apetecia-me começar assim. Baruchim Abayim Lekulchem, Chag Sameach. Assalamu alaikum. Apetecia-me começar por aqui. Palavras diferentes para dizer Deus, palavras diferentes para dizer paz, palavras diferentes para nos dizermos a nós. Queria muito que nesta sala e no mundo não houvesse ninguém que tivesse uma religião. Coisa pior que nos pode acontecer, e esta frase não é minha, é do professor Agostinho da Silva, a pior coisa que nos pode acontecer é termos uma religião. Eu não tenho uma religião, há uma religião que tem a mim. Sujeito de direitos e deveres, ser pensante que se pensa e que pensa os outros, que pensa o mundo, à luz de um desafio que é um desafio de Deus. Encontro este desafio de Deus desde o início. Estamos aqui representantes de 3 religiões monoteístas, todos 3 filhos de um Deus maior, todos os três filhos deste Pai de Misericórdia, Abraham Abraham. Papa Francisco desafia este ano a vivermos o ano da Misericórdia. Rechem, Misericórdia, está ligado ao conceito de Raham. Raham quer dizer tripas. Rahamim, um bocado nojento. Nós temos em português um provérbio para as tripas. Este é o tempo de fazer das tripas coração. Misericórdia é isto. É fazer das tripas coração. É de entendermos este Deus. Deixem-me voltar ao Oreb. Deixem-me voltar. Nós já temos um Papa anticlerical, graças a Deus, finalmente. O Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jesus Cristo, é um Deus herético. E não é um Deus do céu. Se alguma coisa devemos aos judeus, e devemos muito, e é com orgulho que eu falo das minhas raízes judaicas. Aos judeus devemos muito mais do que as alheiras de Mirandela. Devemos esta intuição que o Sr. Dom Manuel I, que deu floral a esta cidade e que não tem um descanso, não obrigou a inventar. Aos judeus devemos muito mais do que as alheiras. Devemos esta intuição de terem sido capazes de trazer Deus do céu para a terra. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Jesus Cristo não é um Deus do céu distante. É um Deus do aqui e do agora, é um Deus do tu. Porque é um Deus do tu, desafiou-me eu a construir um nós. E a construir um nós com Ele. Construir um nós de relação. Isto neste tempo profundamente perturbador e inquietante. Se alguma coisa vivemos é um tempo solteiro de afetos e viúvo de emoções. Um tempo carregado de emoções e esvaziado de afetos. Desaprendemos até as palavras que foram assassinadas.
e não sabemos. Não sabemos coisas básicas e essenciais. E queremos falar da religião. E queremos ter uma relação com Deus quando não temos uma relação com os outros. Queremos estar casados com Deus e divorciados da vida. Pior do que isso, aos que se casam com Deus, porque não há diabo nenhum que se case com Ele. Importam-se fazer um milagre aqui no instante para acordarmos. Só assim para... Isto parece uma missa de sétimo dia por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Importam-se fazer favor de sorrir uns para os outros. Sorria. Para a direita e para a esquerda. Agora que estamos aproximados das eleições, convém sorrir para a direita e para a esquerda. São 9% messiânicos, então os messias todos estão fora a fazer fila. Não é? Para ver as pessoas para quem sorriram, importam-se fazer favor de olhar nos olhos. Olhar nos olhos, não, para a direita e para a esquerda também. Muito obrigado. Para ver as pessoas para quem sorriram, diante de quem tiveram a lata de olhar nos olhos e a coragem de se deixar olhar. Porque é muito difícil deixar-se olhar, verdade? Importam-se fazer favor de dizer eu gosto de ti. Para a direita e para a esquerda, já agora. Façam das tripas coração. A última vez que eu fiz isto foi no Casino Estoril, com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Sr. Dom Duarte e com o representante da CGTP Intersindical. Funcionou lindamente. Estavam 800 testemunhas na sala. As mesmas pessoas para quem sorriram, a quem olharam nos olhos, a quem disseram eu gosto de ti, importam-se fazer favor de dizer eu amo. Aqui é que a porca torce o apêndice traseiro, não é? Não se pode dizer rápido, estão aqui senhoras. Mas está aqui o drama da religião e das religiões. Estão aqui os nossos dramas de solteirões e solteironas militantes que querem ser de Deus sem saber ser dos outros. Que querem usar a palavra e usar as palavras da Bíblia, da Torá, do Tanakh, do Corão. Quando vivemos num tempo em que foi capaz de assassinar as palavras. Outros tempos, outras culturas e outras civilizações encontraram formas de matar e mataram. O nosso tempo matou aquilo que nenhum outro tinha conseguido matar. Nós matamos as palavras. Porque matamos as palavras, matamos os afetos. Porque matamos os afetos suicidados. E não sabemos a diferença entre gostar e amar. E a gaita toda é essa. Se Deus é amor, não tem sentido. Porque então sabemos que enquanto gente se calhar com imaginação de fé na sua vida, estamos chamados a fazer amor com toda a gente todos os dias e sem preservativo. Não é dos da farmácia que aqui leva baixa. É daqueles que a gente enfia da cabeça até aos pés. Paneirentos, pavões e pavoas, enfeitados da religião e a arrotar a Deus por todos os lados. Daqui é só gás. E porque matamos as palavras, os conceitos fumaram-se. Quando eu digo a alguém eu gosto de ti, estou a dizer a alguém eu preciso de ti para ser feliz. Mas quando eu digo a alguém eu amo-te, eu estou a dizer eu não posso ser feliz. E aqui cai tudo ao chão, cai as calças, cai os aventais, cai tudo. E agora não tenho outros aventais e um bocado agitados. Um bocado agitados. Mas bem, Deus é o que vai animando o nosso centro comercial. Portugal é basicamente um centro comercial, como sabem, para várias lojas. O que se trata de vez em quando é saber quem é a loja que vai gerir o condomínio. Já estamos a mudar de loja, mas coisas moscas vão alterar. Tempo de emoções e de afetos. Voltar a esta originalidade original de Deus, este tal Deus irético. O Deus da Bíblia é um Deus irético. O Deus que se apresenta a Abraão é um Deus irético. A chave de leitura, se calhar, está na resposta que Deus dá a Abraão. Felipe, como é que te chama? Aí é. Não é só eu sou aquele que é. É eu sou aquele que é sendo. E aqui muda tudo. Porque este sendo, este gerúndio, pede uma relação. Eu sou aquele que é sendo contigo. No limite que Deus diz a cada um de nós, eu não posso ser sem ti. Deus coloca-se no nosso colo. Isto é a linguagem pobrezinha nossa, diz eu amo. Terá que ser por isso. Desmontar as nossas peneiras, preconceitos e as nossas manias de santidade. Nós sermos pavões diante de Deus. Mas um dia somos pavões e no dia seguinte espanadores.
exatamente com as mesmas pernas. Chato é quando alguns pagadores não perceberam que já não são pavões, continuam a abrir o rabo. Está a ver? Deixem-me deixar-vos com 4 palavras. Eu tenho desafiado isto, eu não fui na televisão amarrar nisto e tenho feito disto quase uma cruzada neste momento. Isto é o sítio mais menos indicado para falar de cruzadas, faz parte da obra. Tenho convidado muito os meus irmãos na fé judeus, tenho convidado muito os meus amigos muçulmanos e alguns católicos com quem é possível conversar, com sendo cada vez menos. Este é o tempo de meditarmos em 4 palavras. Permito-me só terminar com a última. Aos meus irmãos muçulmanos, eu preciso falar com eles de jihad. Aos meus irmãos na fé judeus, eu preciso falar com eles de teshuvah. Aos meus irmãos cristãos, eu preciso falar com eles de metanoia. E a todos, preciso falar de liberdade. Preciso falar de liberdade para tentar desmontar as barbaridades com que nos temos envenenado a vida, a existência, as pedagogias, os nossos discursos mais ou menos inflamados. Nós crescemos montados numa das maiores aberrações das relações interpessoais. Deixo de lado a questão da autorrealização, andamos sempre a enfrascar com a autorrealização, temos de ser autorrealizados. Olha-me Deus. Autorrealização. Nem ao pequeno almoço somos autorrealizados. O pauzito que comemos quando nós que o cozemos. Deixem-me ficar isso de lado. Queria falar da outra pecha que nos envenena. E esta coisa que nós aceitamos pacificamente. A minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Estupidez. É por isso que nos andamos a matar uns aos outros há séculos. É por isso que todas as religiões, sem exceção, têm as mãos manchadas de sangue. Desde logo que temos a mania, os cristãos têm a mania que Deus é cristão, os judeus têm a mania que Deus é judeu, os muçulmanos têm a mania que Deus é muçulmano. E andamos nisto. E Deus não tem religiões. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, haaretz ha'et olam v'ruach Elohim merachef et al pnei te'om. Não estou a insultar ninguém. Estou só a citar várias primeiras palavras da Bíblia. Diz, no princípio, quando Deus criou os céus e a terra era informe e vazia, as trevas cobriam o abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Estamos em Gênesis no início. Somos um Deus solteiro e sozinho. Chegámos praticamente à última linha da Bíblia. Apocalipse 22:17 está lá. O Espírito e a esposa dizem bem. Na Escritura, Deus começa a casar, solteiro em Gênesis, termina casado em Apocalipse. É a aliança. É este cenário diante do qual, oxalá, inshallah, nos pudéssemos medir e relacionar. Agora partimos completamente da coisa inteligente que ia dizer a seguir, mas já me encontro outra vez. A questão da liberdade. Um dia vai ser possível perceber que o outro não é barreira para que eu seja livre. Enquanto eu continuar a dizer, enquanto eu continuar a dizer que a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro, eu nunca construirei uma rede das relações redimidas. Sem senhores nem escravos, sem dominadores nem dominados, sem gente que tenha mania que tem Deus na barriga. Porque o outro será sempre diferente de mim. O outro será sempre aquele que eu tenho que abater porque não pensa como eu. O outro será sempre aquele que eu tenho que matar porque é diferente de mim. É por isso que estamos todos fartos, desculpem a vulgaridade da palavra, de gajos e gajas de religião. Este é tempo de dar a voz aos homens e mulheres de fé. A minha liberdade não termina quando começa a liberdade do outro. A minha liberdade continua e continua-se na liberdade do outro que comigo pode ser e tem que ser uma liberdade maior. Há de haver tempo em que nós devemos de pensar nisto. Há de haver tempo em que os meus irmãos judeus vão perceber que precisam de mim como cristão para que possam ser bons judeus. Há de haver um tempo em que eu, cristão, hei de perceber que eu preciso que os meus irmãos muçulmanos sejam bons muçulmanos para que eu possa ser um bom cristão. Há de haver tempo em que perceberemos que se Deus acredita em alguém, acredita em mim, ser humano, Deus casado com a história em aliança, com todas as religiões, com
com todas as teologias, com todas as filosofias, com todos os homens e todas as mulheres, com todas as opções políticas, religiosas, sexuais, gastronómicas, futebolísticas, estejam. Até lá, vamos tendo as palas nos olhos. Até lá, para chegar a Deus, vamos esmagando tantas vezes os outros. Até lá, vamos fazendo como os outros que vão a caminho do templo e que deixam o outro caído na beira da estrada porque precisavam de chegar a tempo à missa das 10. Eles não pararam por ser maus. Pararam porque tinham uma religião. Quando é para chegar a Deus preciso de pisar o outro, matar o outro ou de fazer outra coisa. Isso não é uma religião. É só uma estupidez. É só uma neurose coletiva. É só um óbvio. Para adormecer consciência. E aqui Marx tinha razão. E Freud tinha razão. Já me calei. Muitas e boas pontas soltas para o debate que consigamos ter mais à frente. António Sampaio da Nova é professor catedrático da Universidade de Lisboa, foi reitor da Universidade de Lisboa entre 2006 e 2013, é reitor honorário desde 2014, doutor em Ciências da Educação, doutor em História, recebeu o prémio Universidade de Coimbra em 2014, podíamos dizer muito mais coisas, como, por exemplo, que é um potencial candidato a outras importantes funções, mas não é isso que traz aqui. Professor, bem-vindo e obrigado por ser aqui. Muito obrigado, Joaquim, enfim, muito obrigado pelo convite, obrigado às pessoas da mesa, cumprimentar a audiência, o Presidente da Câmara, todos os presentes, e uma palavra de imensa ternura e de imenso reconhecimento à doutora Maria Jesus Barroso. É um prazer estar aqui consigo hoje, poder partilhar estes momentos consigo, sabe bem toda a estima que tenho e sobretudo o reconhecimento de toda uma geração, de todo um país, e portanto é com muito gosto estar aqui hoje. O Frei Fernando Ventura, lembra-nos do António Ramos Rosa, a liberdade livre, lembra-nos a necessidade de não haver medo, lembra-nos a necessidade de irmos, sobretudo nos momentos mais difíceis, de termos essa coragem de ir um pouco além dos fechamentos habituais, das coisas habituais, do que pensamos habitualmente, e é essa dimensão de abertura que tem estado aqui presente nesta mesa. O Joaquim disse ontem, se calhar é melhor falar por último, porque há vários mundos religiosos aqui presentes e o professor é o único que não pertence a nenhum deles. Eu não sei, não tenho a certeza. Acho que a minha mãe sabia, talvez melhor do que eu. Enfim, morreu há algum tempo. Ela sabia talvez isso melhor do que eu, e eu muitas vezes tenho dificuldade em responder a essa pergunta, mas é também aquela pergunta que temos que ir fazendo, ao longo da nossa vida. E nessas três perguntas, porque este encontro começou em grande parte no Vaticano, quando fomos entregar a obra completa do Padre António Vieira ao Papa Francisco, e eu recordei naquela altura um tema que para mim é muito importante, quando o Padre António Vieira diz que sem igualdade e igualdade com todos não há paz. Eu julgo que se não tivermos essa dimensão de igualdade, que é obviamente para mim uma dimensão de liberdade, se não conseguirmos esse encontro entre a liberdade e a igualdade, se não conseguirmos esse encontro de pessoas diferentes no quadro daquilo que aqui nos foi recordado nas três intervenções anteriores, teremos muita dificuldade em encontrar um caminho para este século XXI que nos atormenta tantas vezes. O Bispo de Beja dava uma entrevista no domingo de Páscoa em que dizia que uma sociedade que cultiva desigualdades e que exclui cidadãos não tem futuro. O que nós sentimos hoje neste país é um cultivo das desigualdades. Não é apenas, e já seria muito, um problema de austeridade. Não é apenas, e já seria muito, um problema de crise económica, de dificuldades que todos temos, que temos que enfrentar, que temos que saber construir. É muitas vezes uma política, uma ideologia que cultiva as desigualdades, que cultiva a exclusão dos cidadãos e, numa sociedade que exclui as pessoas, que as torna muitas vezes descartáveis, como dizia também o Papa Francisco, é difícil construir um caminho de paz
é difícil construir um caminho de liberdade e de igualdade. Também o Frei Bento Domingos, no mesmo domingo de Páscoa, falando da ressurreição, dizia, e cito: sem uma política de insurreição das comunidades católicas e das suas hierarquias eclesiásticas, pode ser alienante falar de ressurreição. Eu acho que é muito importante percebermos esta luta, este combate por uma igualdade e por uma igualdade com todos, porque é aqui que tem que se fundar esse conceito maior de liberdade, sem o qual, para mim, realmente para todos os presentes, a vida não faz nenhum sentido. Uma paz que tem que ser uma paz com os outros. E nesta paz com os outros, eu recordo, e estava a ouvir as intervenções anteriores, estava a ver em particular o Abdul, e estava-me a recordar de um tema que já uma vez eu tinha desenvolvido no encontro da Aliança das Civilizações, coordenado pelo Dr. Jorge Sampaio, de uma intervenção, enfim, que eu resumo muito rapidamente um texto do Anthony Appiah, que uma vez disse muito categoricamente, num tempo de tantos dilemas, de tantas dificuldades, de tantas dúvidas para todos nós, disse categoricamente: eu tenho a certeza absoluta que há valores que são universais e que devem permanecer universais, mas tenho a certeza absoluta também que há valores locais e que devem permanecer locais. E depois parou e disse: bom, mas eu tenho estas certezas absolutas, qual é o problema? O problema é que não sei quais são uns e quais são outros, não é? O problema é que não sei muitas vezes, face às questões concretas que se me colocam, qual dos valores é que eu coloco de um lado e quais é que coloco do outro, não é? E respondo logo de seguida: então, e não se pode fazer nada? E a resposta dele é: pode-se conversar sobre isso, pode-se entrar em diálogo sobre isso, pode-se entrar numa conversa com o outro sobre isso, que é uma conversa que nos obriga a não termos as certezas sobre tudo, mas a sermos capazes de dialogar com o outro sobre muitas das coisas que hoje nos atormentam. E este diálogo não são apenas palavras, mesmo que tomemos a palavra no seu sentido maior. Este diálogo é uma corresponsabilidade. É a construção de uma responsabilidade com o outro sobre temas como estes que aqui nos trazem hoje, da paz, da cultura, da liberdade. Em paz com os outros, esta construção da paz com os outros obriga-nos a este exercício de corresponsabilização, que é certamente uma responsabilização pelo diálogo de culturas, por diferentes entendimentos da vida, mas que é também uma corresponsabilização pela terra. E é muito curiosa esta expressão cunhada aqui em Faf, de terra justa, porque a terra tem que ser cuidada também. E uma vez mais o Papa Francisco tem alertado contra esta sociedade consumista, contra o financismo. Curiosamente, um conceito que, se estão recordados, é utilizado, que hoje é muito corrente, mas que, se estão recordados, é utilizado na Carta do Bispo do Porto de 1958, do Dom António Ferreira Gomes, quando fala já nessa altura de um financismo, certamente com um conceito diferente do que nós hoje utilizamos, de um financismo que nos fecha num ciclo de miséria. E esta ideia de uma paz com a terra é indissociável de novos modelos de vida, de novas formas de vida, de novas formas de produção, de uma outra relação, dos debates da ecologia, dos debates económicos, dos debates financeiros. Se não soubermos travar esses outros debates, trazendo também para a relação com o conhecimento, teremos muita dificuldade em encontrar a chave para o século XXI. Porque eu julgo que no século XXI todos estaremos conscientes que não vamos ter mais crescimento, não vamos ter mais recursos, não vamos ter mais dinheiro e, no entanto, temos que ser capazes de viver melhor e com mais igualdade.
Como é que se resolve este aparente paradoxo? Na minha opinião, talvez eu tenha um ângulo parcial de ver as coisas. Na minha opinião, só há uma maneira, e a maneira vem pelo lado do conhecimento. Se formos capazes de, através do conhecimento, encontrarmos as soluções do ponto de vista da economia, do funcionamento, das cidades, etc., e se formos capazes de encontrar as soluções que nos permitam resolver aquele que aparentemente poderia ser um paradoxo, como é que se vive melhor, com menos recursos, com menos crescimento, com sociedades que durante muitas décadas não vão poder esperar que lhes aconteça o que aconteceu nas décadas de crescimento do pós-guerra. E claro que isso nos obriga a esse diálogo, a esse entendimento, a essa liberdade com igualdade, sem a qual nada vale a pena nas nossas vidas. E isso obriga-nos, foi aqui recordado de forma muito clara por todos os três intervenientes anteriores, e de forma muito particular pelo Frei Fernando Ventura, implica-nos um exercício de coerência. Como dizia uma vez mais o Padre António Vieira, nós somos aquilo que fazemos. Não é? No dia em que não fazemos, não valemos nada. E há gente com a boca cheia de muitas coisas, sobretudo do discurso dos valores, mas é preciso um exercício de coerência a esse nível, e essa coerência tem que ser buscada através das ações. Julgo que é isso que estamos aqui certamente a fazer, é isso que estamos a fazer nesta procura de conversar uns com os outros, de encontrar nesta conversa uma corresponsabilidade perante tantos temas que nos atormentam e que nos atormentam particularmente nos dias de hoje, sabendo, no entanto, e isso é qualquer coisa que, apesar de todas as dificuldades, nos deve manter alguma esperança que, no que diz respeito a muitos destes debates, Portugal, com todas as dificuldades, com todas as fraturas, continua a ser um país, apesar de tudo, onde uma convivência, onde uma certa tolerância tem sido possível, e esse é um valor maior deste país. É um valor maior deste país no meio de tantas dificuldades, e é um valor que temos que saber aprofundar muito. É um legado que nos chegou e que nós não podemos deixar que a crise, que certas atitudes excessivamente coléricas, que certas atitudes excessivamente caluniosas nos possam retirar. É um valor maior deste país e é um valor que está a ser preservado também neste diálogo, que está a ser aprofundado também nesta terra justa, e é por isso que para mim é um enorme prazer estar aqui convosco, ouvir o que ouvi até agora, poder partilhar convosco estas preocupações, e que são preocupações, obviamente, sempre pelo lado da liberdade, pelo lado de que eu só sou livre se o outro também for. A liberdade tem essa coisa absolutamente única, é que nenhum de nós se pode dizer livre num mundo de escravos ou num mundo de pessoas que não são livres. A minha liberdade só existe e só se aprofunda na liberdade do outro, como lembrava o Frei Fernando Ventura, com o qual eu estou inteiramente de acordo. É nesse sentido que foi para mim um enorme prazer, que é um enorme prazer estar aqui convosco e aprofundar este debate em torno da terra justa, em torno de valores e de causas que certamente nos unem hoje e sobre os quais temos que trabalhar muito, muito e muito. Muito obrigado. Não temos muito tempo para abrir o debate, até porque no final vamos ter também a prestação dos nossos amigos Manuel Vilas Boas e António Marujo para aquilo que vamos pomposamente chamar uma conclusão de interpelação, ao mesmo tempo, as pontas soltas da memória futura desta tarde que passámos aqui, mas temos aqui a possibilidade de 3 intervenções ou 3 perguntas, mais que não posso dizer são intervenções, não temos um segundo, de 3 questões que queiram colocar, se assim entenderem, se acham que vale a pena, porque temos ainda tempo para esse momento. Portanto, façam o favor de apresentar as vossas ideias e fazer as vossas perguntas, se estiverem disponíveis. Não podemos perder muito tempo com esta chamada fase do quebra-gelo, porque temos de facto um tempo muito apertado. O António Queria Mendes, que
quer fazer uma pergunta, mas vamos fazer um conjunto. António Quirimentos é da Associação de Amizade de Portugal e Israel. E queria agradecer quer à Câmara, quer a todos os órgãos de policiamento este belíssimo debate. E mais, não podia estar mais de acordo com aquilo que estou. Se eu perguntar a todos os presentes quem é mais importante, um anjo ou um homem? As pessoas dizem, é um anjo. As pessoas dizem, não tem corpo, está mais perto de Deus. E eu digo que não. Mais importante do que um anjo é o homem. É filho de Deus, mas mais. É o continuador da sua obra. Da mesma forma que o professor e todos falaram na questão da liberdade, Deus deu-nos a liberdade para continuarmos a sua obra. Não deu liberdade aos anjos. Deu-nos liberdade, deu-nos a responsabilidade de continuar a sua obra. Essa obra só pode ser feita através da liberdade. No fundo era isto. Quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, não foi expulsar, foi pô-los fora do berço. Pô-los fora do berço e dizer assim, agora vai trabalhar, continuar a minha obra para que depois possam, enfim, tornar o mundo cada vez mais aprazível para todos. Portanto, não fez distinção se era para azuis, amarelos, cor-de-rosa, verdes ou encarnados. Não, era para todos. Portanto, todos somos continuadores da obra de Deus. Somos filhos e, ao mesmo tempo, sócios. Temos essa responsabilidade. Portanto, era só, no fundo, acentuar enfim, a alegria que tive de ouvir estas intervenções, porque, na verdade, acho que foram muito boas e que, no fundo, dão esta dinâmica que é fundamental. Ok, muito obrigado, António. Obrigado por teres vindo de Lisboa até aqui a FAF, a uma periferia das periferias que agora assume a dimensão dessa centralidade. Mais alguma intervenção que queiram fazer? Eu arrisco dizer intervenção, porque pronto, já sei que não podemos escapar dessas ideias, não é? Senão, avançamos já para a conclusão deste debate, porque também a hora aperta e há outras responsabilidades no programa do dia de hoje, desta tarde. Então chamava o Manuel Vilas Boas. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Estava a dizer que não vai ser fácil fazer uma síntese destas intervenções que foram notáveis. Tenho de começar por lhes dar uma excelente nota. Só se o micro está ligado. Está ligado? Bom, agora, e tenho mesmo que falar a comer o microfone. Deixei-me sublinhar e pedir-lhes já desculpa aos excelentíssimos oradores pela minha incapacidade de ser fiel ao pensamento. Não é fácil fazer isto. Se fosse para a ação, teria algum tempo para reelaborar. Se tivesse de dizer em direto, seria o que Deus quisesse. E às vezes também não quero muito, também não é especialidade meu, não é comunicação social. Entretanto, deixai-me sublinhar um prazer muito grande encontrar aqui a única mulher no debate, que se chama Jacqueline Tobias, veio trazer-nos à memória 4 nomes do passado, essencialmente 4 nomes do passado do Antigo Testamento: a Sara, a Rebeca, a Judite e a Miriam, Débora, Luís, Ruth
Esther e nos nossos dias Goldair. Alguns de nós recordamos do tempo em que ela governou Israel, e Simone Weil, uma outra mulher que esteve no Parlamento Europeu. Gostei que eu fiz uma afirmação radical feita por esta mulher, que disse que no judaísmo as mulheres são equiparadas em direitos e deveres aos homens. No judaísmo as mulheres não são submissas. Acho que esta afirmação tem que merecer uma salva de palmas. O Abdul fez um discurso difícil. É professor, está em Londres, é um muçulmano moderno que fez um discurso, na minha opinião, difícil, mas com grande profundidade. Eu gostei de ouvir de um muçulmano dizer que falamos do Islão descontextualizado. Andamos, digamos, fora do Alcorão a falar dos muçulmanos. Às vezes temos que os muçulmanos queremos ouvir deles aquilo que eles não são. Isso poderá ser uma pequena tragédia para quem é muçulmano nos dias de hoje. E quando falamos de valores, há sistematicamente, e isto é o pensamento dele, penso que não sou infiel a esse pensamento, há um fechamento dos valores muçulmanos. A diferença é tida como problemática. E nas causas há uma nova vaga de causas de caráter social, tal como foi, e nós assistimos nos anos 60 e 70. Há que levar a religião, e esta é uma afirmação feita, há que levar a religião e a religiosidade a sério, mas não em demasia. Estou interessado em que a religião seja como andar de bicicleta. A religião não é menos história que outros fenómenos. O novo laicismo funciona como uma política de inserção. O Islão tem que ser como uma conversa dinâmica. A religião implica criatividade sobre a certeza de que os outros, e tantos são os outros precisam de nós. Não sei se fui tão infiel, mas terei de confessar ao muçulmano e não será fácil. Mas, Fernando, aquela surpresa de todos os dias. O Fernando começou, pois, não tomas os medicamentos a tempo, e depois vens para aqui dizer, e logo, para começar, o pior que pode acontecer a alguém é ter uma religião. Começou logo por arrasar o território. Misericórdia, Papa Francisco não ia tão longe. Misericórdia é fazer das tripas coração. É só gramática. Ver onde é que está depois a experiência. Os judeus trouxeram o Deus do céu para a terra. Não podemos ser solteirões sem sermos capazes de sermos como Deus e a lutar a Deus por todos os lados. O Deus da Bíblia é um Deus herético. E Deus vai nos dizendo: eu não posso viver sem ti. Todas as religiões têm as mãos manchadas de sangue. E depois, pior ainda, Deus não tem religião. Há de haver tempo
em que vamos precisar de todos, dos judeus, dos muçulmanos e dos cristãos. O pior é quando não paramos porque temos uma religião. Muito obrigado. Queria agora referir o último orador, o professor António da Nova. Começou um homem, um humanista, não poderia começar de outra maneira, penso eu, Sr. Professor. António da Nova começou pela educação da liberdade. E essas coisas da religião disse-nos, um dia qualquer ainda lhe faço a pergunta, e essas coisas da religião, essas é que a minha mãe sabia. E há um dia há de se confessar a dizer exatamente o resto sobre isso mesmo. Estamos num país, disse ele, cáustico, o professor António da Nova, estamos num país, e penso que isto não é nenhuma campanha eleitoral para nada o que possa acontecer. Estamos num país de cultivo das desigualdades e da exclusão. Se temos certezas, temos que as dialogar com os outros, como a paz, a cultura e a religião. E fez acenos, muitos acenos, ao Papa Francisco e aos seus valores. Na minha maneira de ver, diz António da Nova, na minha maneira de ser, é preciso, através do conhecimento, estabelecer a mudança. Um exercício de coerência buscada através das ações. Mas Portugal, felizmente, tem sabido viver numa certa convivência, apesar das crises que nos têm ofendido. Ninguém é livre, Sr. Professor, concordo em absoluto consigo, ninguém é livre num mundo de escravos. Muito obrigado. Tenho tomado as notas, ou reforçado as notas tomadas antes. António Marujo. Boa tarde, muito obrigado. De facto, é uma tarefa difícil, como dizia o Manuel Vilas Boas. Não sei se está a ouvir. Mas depois da síntese que já foi feita, a tarefa fica mais facilitada também. Eu preferia arrumar aquilo que ouvimos e que, deixem-me dizer entre parênteses, que foi, pelo menos para mim pessoalmente, foi um momento de muita comoção, ou seja, um momento em que me senti muito envolvido por aquilo que ouvi. E arrumaria aquilo que ouvimos de uma outra maneira, destacando algumas das ideias que estas 4 intervenções nos trouxeram. A primeira, tomam a do Abdul Karim Bakil, permitam-me este tratamento informal, pela amizade que nos une já há alguns anos, e até porque, falando de todas estas questões ligadas a valores, eu desde há muito que aprendi que é preferível nós tratarmos por nome, porque é isso que nos distingue e nos individualiza uns aos outros, do que tratarmos por cargos, por títulos, por outras coisas do género, pelo menos na forma como eu sinto. E do Abdul Karim eu tomaria essa ideia de que os muçulmanos vivem entre a invisibilidade e a hipervisibilidade. Tragicamente isso acontece no nosso mundo de hoje, e muitas vezes também meia culpa por uma grande responsabilidade dos jornalistas, e isso acontece com os muçulmanos, como acontece também com outras minorias, como por exemplo os ciganos, na exposição que pode ser vista da Amnistia Internacional ali no edifício Transparente. Há vários números dramáticos sobre a realidade escondida dos ciganos na Europa. Poupo-me de os citar, porque são desde a dificuldade das crianças ciganas
acederem ao sistema de ensino, até à forma como são marginalizadas as comunidades ciganas em países civilizados como Portugal, Espanha, França, Itália, enfim, ditos civilizados. Portanto, essa invisibilidade, por contraste com a hipervisibilidade que atinge minorias como os ciganos, como os negros, que atinge metade, ou enfim, grosso modo, metade da população, que são as mulheres, que de facto continuam a ser marginalizadas, porque não usar o termo, em muitas situações das nossas sociedades, não só nas instituições religiosas, minorias como os homossexuais, enfim, podíamos agora aqui trazer uma série de casos deste género, de casos de pessoas e de grupos que são ou invisíveis ou então que existem só pelo anedótico, pelo trágico, pelo violento e por muitas outras coisas, porque a comunicação social só nos lembramos deles e delas quando alguma coisa de mais episódico acontece. E tomo exatamente da questão das mulheres, também para sublinhar a intervenção da Jacqueline, para dizer que cabe, na minha perspectiva, um papel decisivo às tradições abraâmicas, a cristãos, a judeus e a muçulmanos, no sentido de promover o papel das mulheres, a mulher como figura idealizada também não existe, o papel das mulheres nas nossas sociedades e dentro das comunidades religiosas. Não foi por acaso, penso eu, também o Abdul Karim Bakil se referiu logo no início a essa ideia de que a religião é para homens e mulheres concretos, não disse apenas homens, disse para homens e mulheres concretos, porque de facto a tradição judaica, ouvimos aqui uma lista que poderia ser muito maior ainda, de mulheres que na tradição judaica se destacaram. A tradição cristã está igualmente cheia de mulheres que souberam lutar contra o preconceito, contra o seu tempo, contra a marginalidade a que eram sujeitas e souberam impor-se pelo conhecimento, pela afirmação da vontade, pela luta contra esse preconceito e contra a ignorância que dominava nas sociedades e que continua a dominar. E a tradição muçulmana está igualmente também cheia de mulheres dessa fibra e desde logo, desde o tempo do profeta, com Fátima e depois sucessivamente muitas outras. Dispenso-me também de dizer nomes de cristãs e muçulmanas que se foram evidenciando ao longo do tempo. Depois, uma outra ideia, essa da questão da renacionalização dos valores. Tem muito a ver com a primeira questão, parece-me. Nós hoje estamos a assistir, tragicamente na Europa, à destruição em poucos anos daquilo que foi um projeto único na história da humanidade e que levou décadas a construir. Foi, depois do pós-guerra e da destruição inominável que se tinha feito durante a Segunda Guerra Mundial, foi os povos europeus terem olhado uns para os outros, olhos nos olhos, como nos propunha o Frei Fernando Ventura, e terem sido capazes de dizer: não faz mais sentido continuarmos a fazer guerra permanente, uma guerra civil entre nós, porque a Europa é um pequeno continente e, portanto, as guerras europeias ao longo dos séculos não foram senão guerras civis. E fomos finalmente capazes, depois da Segunda Guerra Mundial, fomos capazes de dizer uns aos outros: não faz mais sentido continuar nesta lógica perversa da guerra e do conflito e de resolver os problemas pela guerra e pelo conflito, mas vamos tentar construir alguma coisa em conjunto. E foram líderes políticos banalíssimos, mas que tinham uma coisa diferente, é que souberam olhar para o futuro e não apenas para o momento que estavam a viver. Souberam olhar para o futuro e dizer assim: o que é que queremos construir? E é esse projeto único
pioneiro na história da humanidade, porque nunca tinha havido nada igual na história da humanidade. Foi esse projeto que andámos durante 50 ou 60 anos a construir e que em 5 ou 6 anos a atual geração de políticos europeus está a destruir paulatinamente, e eu faço questão de dizer isso em público, porque acho que é inadmissível aquilo que se está a fazer ao projeto europeu, construído com valores cristãos, com valores judaicos, com valores muçulmanos, porque os muçulmanos estiveram na Europa durante séculos, praticamente às portas de Itália, não se esqueça isso, e aqui na Península Ibérica, aqui no território português, foi território muçulmano também, com valores gregos, com valores romanos. Portanto, a Europa é de facto um caldo de muitas culturas, foi construído com muito sangue, com muitas lágrimas, mas também com muitas esperanças, e são esses valores que em 5 ou 6 anos a nossa geração de políticos europeus está a destruir de uma forma inadmissível, na minha opinião. E depois destaco precisamente algumas palavras que surgiram e que estavam implícitas nas diferentes intervenções. A questão da liberdade, referida por Fernando Ventura e por António Sampaio da Nova, que parece-me tem a ver também com essa ideia que o Abdulkarim Vakil nos lançou, de que o outro tem direitos sobre nós, ou de que, como dizia o Frei Fernando, a minha liberdade continua e se aprofunda com a liberdade do outro. E eu depois gostava de pegar precisamente nas palavras que o Frei Fernando deixou de lado, para dizer que é importante a jihad, eu não sei dizer bem, mas essa palavra que nós ouvimos tantas vezes a propósito de outras coisas mais trágicas, a jihad no Islão é o esforço interior de aperfeiçoamento constante que cada pessoa deve fazer. Teshuvah, também não sei dizer bem em hebraico, mas que é, se eu sei traduzir bem, ou aproximadamente, é a ideia do perdão, mas levado a uma reconciliação plena. Aliás, a Hannah Arendt, uma filósofa judia também, do século XX, que aprofundou bastante aquilo que se passou na Segunda Guerra Mundial, ela propunha que mesmo na política a ideia do perdão era fundamental, no sentido de que só quando somos capazes de nos perdoarmos e de partir do zero para construir algo de novo, é que seremos capazes de construir sociedades mais justas e mais fraternas. E vimos como experiências desse género resultaram tão bem, por exemplo, a seguir à queda do apartheid na África do Sul, ou depois da independência de Timor, como só as comissões de verdade e reconciliação que se estabeleceram nesses países é que permitiram conhecer o que tinha sido, num caso, o regime do apartheid, no outro, a ocupação indonésia, e a partir daí tentar construir sociedades diferentes. E depois a metanoia, que no cristianismo é exatamente também o esforço de conversão, o esforço de aperfeiçoamento permanente. E finalmente, aquilo que me parece que está talvez na solução do binómio que o professor Sampaio da Nova nos propôs entre a liberdade e a igualdade, que é a questão da justiça. Aliás, implicitamente também citou algumas frases que remetiam para essa ideia, e disse mesmo que seremos capazes de viver melhor e com mais igualdade quando formos capazes de fazer uma construção nessa linha. E parece-me que entre as ideias de mais liberdade com mais igualdade, entre essas duas ideias está a ideia da justiça, que hoje nas sociedades democráticas é uma ideia bastante esquecida. Somos sociedades democráticas em termos formais, mas somos sociedades profundamente antidemocráticas na sua estruturação social, porque de facto somos sociedades tremendamente injustas, onde desde logo o acesso à justiça como sistema é muito dificultado a quem não tem dinheiro, por exemplo, ou a setores marginalizados da população, até questões mais graves, que é a distribuição da riqueza, todo o sistema de fiscalidade, o acesso ao sistema de saúde, enfim, agora um conjunto de coisas que não iriam ao caso. Mas parece-me que essa ideia da justiça como solução do binómio liberdade e igualdade seria também uma questão a aprofundar. E depois, obviamente,
uma grande responsabilidade pessoal. Eu penso que nós temos estes diagnósticos já todos feitos ao longo de décadas e anos e estudos, e agora falta cada um de nós pensar assim, o que é que eu posso fazer no meio disto para ajudar a que uma destas coisinhas possa ser melhor a partir da manhã na minha vida. Muito obrigado. Julgo que, sublinhando o que foi dito 2 vezes, ficaremos mais ricos. Nestas ocasiões, gosto de concluir desafiando as pessoas a pensar o que é verdadeiramente o acontecimento. Porque nós estamos num tempo em que confundimos acontecimento com evento mediático. Normalmente olhamos para os eventos que são organizados com uma perspectiva de serem apenas mediatizados e damos a isso a chancela do acontecimento, esquecemos que o acontecimento é aquilo que nos muda. Isso é que é o verdadeiro acontecimento. Aquilo que se faz a partir do que ouvimos agir. Isso é que é verdadeiramente o acontecimento. E eu julgo que hoje saímos daqui completamente diferentes. Terá havido hoje aqui um verdadeiro acontecimento. Até porque quando se diz a religião, falando de liberdade, estamos a viver um acontecimento. E é um grande acontecimento. Muito obrigado, boa tarde.